Abemos, então, a conexão geral e total aqui com o deputado Zé Guimarães. Deputado, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada por estar com a gente aqui na CNN Brasil. Na abertura aqui do chamamento, né, para nós irmos com o senhor, eu citei 3 pontos: emendas parlamentares e todo o impasse no Supremo, sucessão na Câmara, a votação do orçamento. Então, assim, de bate-pronto, citei 3 assuntos que a gente quer, com toda certeza, tratar aqui com o senhor. Mas antes de fazer-te uma pergunta, então, agora sim, bem-vindo, hein? Muito obrigada pela presença. Tá, bom dia a todos, a você, Elisa, Clarissa e a Basília, que está ali também, aposto, né? É um prazer conversarmos, como se diz no Ceará, 1 minuto de prosa. Vamos aqui para os nossos vários minutos de prosa. Obrigada, muito obrigada por conversar com a gente. É muito importante para a imprensa sempre ouvir diferentes representantes dentro do Congresso Nacional e a gente costuma fazê-lo de diferentes partidos, inclusive. Deputado, eu vou trazer a emenda parlamentar aqui para a conversa. Por causa da sensação geral que se tem de que não existe a transparência adequada com o dinheiro público. Então, de maneira geral, existe a impressão de que parlamentares, você generalista, tá? Mas aí para poder levantar a bola e poder ouvir-te, que parlamentares usam dinheiro, não explicam direito para onde vai, de onde vem, aí teve que vir o Supremo e falar assim, opa, para lá. Vocês não dão rastreabilidade e transparência? Parem as máquinas. Por favor, deputado, o que acontece para que nós não consigamos, de fato, avançar ou avançar da maneira necessária para que minimamente a gente se sinta confiante com o uso do dinheiro público? Bom, meninas, deixa eu falar para vocês. No final do ano, estabeleceu-se essa crise toda nas emendas. Parte das emendas são destinadas através do chamada emenda PIX e as emendas de comissão. A decisão do ministro Dino, do Supremo, ele coloca 2 questões centrais: transparência e rastreabilidade. Ou seja, a sociedade acompanhar o desenrolar aquilo que os parlamentares indicam para seus estados e suas bases eleitorais. Acho que a emenda PIX, ela, de minha opinião agora, em função de tudo que aconteceu, como devo me posicionar, na minha opinião pessoal, sobre o início dos trabalhos legislativos. Acho que nós temos que, formar as novas comissões, eleito o novo presidente da Câmara, nós temos que começar, sentarmos imediatamente e buscar uma solução que atenda esses 2 imperativos, rastreabilidade e transparência. Acho que reformular, como já foi feita, as emendas PIX, definindo o objeto claramente e o projeto e o destino dela. Se nós fizermos isso, as coisas, evidentemente, elas passam a ser bastante transparentes. No final do ano, os líderes encaminharam aquele ofício. Eu não vejo problema nenhum, eu quero declarar aqui para todos os nossos telespectadores e para vocês. As minhas emendas, aquilo que eu indico para o meu estado, a maior parte delas é para o governo do Ceará, que eu sou aliado, e eu não vejo problema nenhum, Larissa e Elisa, e dar transparência total. Não há problema nenhum, tem que dar transparência total àquilo que a gente indica para os estados. Portanto, eu acho que nós temos que fazer uma concertação com base nas decisões do Supremo e com base naquilo que vai ser o novo formato aqui da Câmara. Eu aposto que nós vamos buscar uma solução que atenda esses 2 princípios, conforme a decisão do ministro Flávio Dino. Basília Rodrigues. Líder, quando o senhor fala concertação, nesse caso das emendas, vem o que aí? Vem um novo projeto de lei? Vai ter que o Congresso rediscutir isso em uma lei que inclua, via legislativa e não por decisão do STF, estes parâmetros de rastreabilidade e transparência? Eu acho que pode ser nós podemos pensar, colocar na LDO, é um caminho, podemos apresentar também um projeto de lei, um PLN, por exemplo, e, evidentemente, retirando, que é a minha posição, acabando definitivamente com o chamado RP8, que é as emendas de comissão, e elas terem, no encaminhamento aos ministérios, elas terem ata, indicação e transparência dos deputados que estão indicando. Eu acho que tudo o que ocorreu indica que nós temos que ter
a sensibilidade, a capacidade política de fazermos as mediações, desde que as mediações atendam esses princípios, conforme eu já me manifestei anteriormente. Eu acho que tem que acabar esse negócio das emendas de comissão, o chamado RP8, identificar na programação do governo para onde elas iriam, destinando 50% para a saúde, obrigatoriamente, que já está um consenso sobre isso. Eu acho que se nós fizermos isso, a gente busca um caminho que estabilize a relação entre os três poderes. Clarissa Oliveira também está conosco aqui. Deputado Clarissa, por favor. Líder, muito bom dia para o senhor. Muito obrigada por participar com a gente aqui do Live CNN. Aproveitando aí essa temática das emendas parlamentares, deputado, a gente viu esse mecanismo acabar servindo muito à articulação política ao longo dos últimos 2 anos, do último ano em especial. Há uma certa dependência ainda do governo em relação à liberação desses recursos para conseguir articular sua base no Congresso Nacional. Mas há aí uma perspectiva de eventuais até mudanças na articulação política do governo, vai ter uma reforma ministerial pela frente. Na avaliação do senhor, quais são as chances de o governo conseguir entrar neste ano com a articulação azeitada, organizada e com poder de voto para apreciar matérias importantes no Congresso? A conjuntura política, Larissa, ela exige isso do governo, exige isso de nós. Nós temos que entrar. Eu participei da reunião ministerial com o presidente Lula na penúltima segunda-feira e eu disse e vou reafirmar para vocês, agora é uma virada de chave, é um novo momento. O governo tem que entregar tudo aquilo que foi anunciado, dialogar com o país, fazer com que as entregas elas sejam colocadas com toda a transparência para a sociedade, fazer as propagandas e a identificação dos projetos regionais e, evidentemente, fazer uma concertação que me parece necessária a partir da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Eu acho que existe essa boa vontade aqui na Câmara, eu percebo que há o entendimento, não há perspectiva e nem não vai dar certo, todo mundo quer colaborar. Evidentemente, se o nosso governo fizer a reforma ministerial, se ele fizer, cabe ao presidente decidir isso, não é a nós, evidentemente que essa concertação, eu defendo que ela é necessária para pacificar a relação cada vez mais, dar transparência naquilo que o governo pretende nesses próximos 2 anos e, evidentemente, garantindo os espaços de cada bloco, de cada bancada no governo. É assim que tem que fazer. E sinalizar 2026. Eu acho que é importante a gente ter essa compreensão. Eu fiquei espantado positivamente de tudo aquilo que eu ouvi na reunião ministerial, daquilo que o governo entregou. Evidentemente, nós temos que considerar que nós vivemos um país polarizado, as mentiras, muitas vezes, elas passam a ser verdade a partir das narrativas que são feitas. Portanto, o governo tem que agir com muita inteligência política. Nós todos que integramos o governo para buscar o máximo de consenso para evitar qualquer perspectiva de desgastamento das relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Seguimos aqui ao vivo com o deputado federal e líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, José Guimarães. Lembrando que amanhã também entrevistaremos um parlamentar de extrema oposição, tá? Para a gente sempre poder trazer aqui os diferentes olhares. Deputado, eu vou trazer o pacote de gastos aqui para a conversa. Esse pacote foi apresentado nas últimas semanas de 2024 pelo Ministério da Fazenda. A Fazenda queria uma coisa e aí tiveram que acrescentar também a isenção do imposto de renda até R$5.000, é para compensar e tributar mais quem ganha mais de 50 mil. Enfim, em resumo, isso deu o que falar. O maior chabu, e imagino que isso recaia também em cima do senhor, que é responsável por essa articulação, né, que tem de tentar desenrolar esse assunto dentro da Câmara. Dúvida? O senhor acredita que todo o pacote vai ser aprovado ou que o Congresso vai barrar parte desse pacotão de ajuste fiscal do governo? Veja bem, o Congresso, a Câmara aprovou praticamente, eu diria, 80% daquilo que o ministro Haddad encaminhou, que o nosso governo encaminhou, que é o Congresso Nacional. Teve
pequenas mudanças no Senado Federal. Esse pacote, a exemplo das especulações que existem do ponto de vista do mercado, vocês devem ter acompanhado os dados que foram divulgados ontem. O Brasil é o 6º país do mundo onde fez o maior ajuste fiscal das contas públicas. E o que é mais importante, tudo aquilo que era questionado do ponto de vista do nosso governo, nós fechamos 2024 com o menor déficit fiscal dos últimos anos, 0,1%. E isso está precificado, que o governo tem responsabilidade fiscal. Evidentemente, quando um projeto do governo vem aqui ao Congresso Nacional, sofre alterações. Isso é natural, isso é normal e isso tem que ser entendido como construção coletiva. Eu não vejo problema nenhum. Não faltou. Eu tenho um levantamento de tudo que nós aprovamos nesses 2 anos do primeiro mandato do presidente Lula, 2023 a 2024. Da PEC da transição à tributária, a reforma tributária. E agora nós temos que concluir, estabelecer outras prioridades, dentre elas aquilo que foi o compromisso quando aprovamos a PEC a PEC da reforma tributária, que tratou apenas do consumo, que é a questão da renda. O projeto de lei complementar que altera, que dá isenção até R$5.000 para valer em 2026, ela precisa ser votada esse ano. Portanto, nós temos essa responsabilidade e conduzir as votações aqui na Câmara para fazer valer aquilo que for acordado. Deputado. Palavra dada e acordada tem que ser cumprida. Portanto, vamos trabalhar para aprovar. O que falta esse ano para dar estabilidade cada vez mais, é bom lembrar que as projeções da economia são todas boas, né? Deputado, Em só que pesa as especulações. Mas não há cenário de desarranjo fiscal no nosso governo, não. Só ainda nessa resposta, esses 20% restantes, o senhor avalia que falta articulação ou falta liberação de emenda parlamentar para que eles votem e aprovem? Não, eu acho que é uma coisa natural. Nenhum governo aprovou tantas matérias, do Fernando Henrique ao Lula 3, tantas matérias como o governo do presidente Lula. Esses dias eu vi uma notícia que foi o período que aprovamos menos medidas provisórias. Como tinha um problema do rito da tramitação das medidas provisórias, que não tinha consenso entre Câmara e Senado, nós transformamos todas as MPs em projeto de lei e nós aprovamos tudo. Evidentemente que nós fizemos pequenos ajustes. Por exemplo, você quer ver um ajuste que não deu para aprovar, porque não tínhamos força? A questão do Fundo de Brasília. O governo queria, a proposta original do Haddad era vinculá-lo ao arcabouço fiscal. E nós não tivemos que recuar nessa questão, porque Brasília fez uma articulação forte e aí teve que prevalecer o modelo atual, que tem uma correção mensal muito além daquilo que foi estabelecido pelo novo regime fiscal do país. Portanto, são essas coisas que a gente tem que conviver aqui democraticamente. E se você... Uma situação na Câmara dos Deputados, pessoal, que nós tínhamos 130 à esquerda, originalmente 130 deputados. Nós aprovamos a PEC da transição. A reforma tributária não é pouca coisa. 40 anos que a tributária ficou dormitando nas gavetas aqui dentro. E nós aprovamos, na parte, tanto o texto original como a sua regulamentação. E vamos ter que ir agora para a segunda parte. Eu acho que o nosso governo é vitorioso porque soubemos estabelecer uma relação de respeito, civilizada e de parceria com o conjunto dos líderes aqui dentro. Evidentemente que nem todas as bancadas que têm composição, que faz parte do governo, votam 100%. As únicas bancadas que votam 100% é o PT, o PCdoB, muitas vezes o PSOL, e outros partidos dão 80%, 90%, 70% dos votos. Isso faz parte do jogo democrático, na relação entre o executivo e o legislativo. Líder, uma das palavras que o senhor mais falou ao longo dessa entrevista foi concertação, que é harmonizar, combinar, e às vezes fica difícil, né, combinar o jogo com quem se diz base, mas não vota junto com o governo. A minha pergunta é, o senhor pretende virar ou acredita que de líder vai virar ministro de governo, até para azeitar essa concertação lá de dentro do Palácio do Planalto? E aí, líder, o senhor vai virar ministro? Eu defendo uma concertação política geral na relação com o Congresso e o próprio governo. Mas quem decide reforma ministerial
é atribuição exclusiva e privativa do presidente da República. O meu papel como deputado federal, enquanto eu estiver na liderança do governo, é dar resultados, é aprovar as matérias, entregar as matérias. E todo mundo sabe o quanto eu trabalhei para, nesses 2 anos, fazermos o possível para entregarmos matérias que aparentemente eram impossíveis serem votadas. Quando nós acabamos com o teto de gasto, nós aprovamos um novo regime fiscal. Quem diria que nós aprovássemos isso? Depois veio todo o debate sobre a modelagem que nós precisávamos fazer, as chamadas micro-reformas econômicas. E nós aprovamos praticamente tudo, com algumas mudanças que ocorreram aqui dentro, até mesmo a renegociação da dívida dos estados, que o governo federal, o nosso governo, foi muito benevolente com os estados que são devedores, que eram devedores e que não fizeram o dever de casa, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. Portanto, nós aprovamos e já sancionado pelo presidente Lula. No cômputo geral, o governo aprovou praticamente o que era central para garantir estabilidade fiscal. Qual é o país do mundo hoje, meninas, que tem um déficit 0,1%? Todos. Então, nós temos uma situação fiscal muito confortável. Evidentemente, com a rigidez que manda uma boa gestão pública. Equilibrar compromisso social com compromisso fiscal com o país. Portanto, o governo Lula tem sido muito eficiente nisso aí, através do ministro Haddad. Vamos continuar trabalhando cada vez mais para dar ao governo as votações que sejam necessárias para a estabilidade cada vez mais forte do país. Deputado, eu queria pegar um embalo só na pergunta da Basília, porque numa das conversas que eu tive de ontem para hoje, uma pessoa sugeriu o seu nome como uma pessoa que poderia ocupar um mandato tampão no comando do PT, na presidência do PT, caso Gleisi Hoffmann vá, de fato, assumir um ministério ali, mais na cozinha ali do Planalto. Se oferecerem essa posição para o senhor, o senhor topa? Tudo daqui para frente tem que ser combinado em matéria de PT com a presidenta Gleisi e com o presidente Lula. Eu sou soldado de um projeto. Eu integro, pessoal, o governo do presidente Lula desde o início. Fui no governo Dilma e sou um militante que hoje, esse ano, eu completo 40 anos do PT. O que for será, depende do presidente, da presidenta Gleisi. O que for, aquilo que for me dado como missão, eu a cumprirei. Como foi a missão que me foi dada no início do governo, de que nós teríamos que estabilizar a relação política entre o Executivo e o Legislativo. E eu procurei, nesses 2 anos, com meus colegas do Senado, Jacques Wagner e Randolph, fazer o possível para não dificultar a vida do governo, pelo contrário. E foi uma façanha, numa correlação de forças extremamente desfavorável, uma oposição raivosa, truculenta e muitas vezes passando de todos os limites, mas nós terminamos o 2024 numa situação boa. É tirar lições, os ensinamentos, eventuais erros e daqui para frente conseguimos cada vez mais consolidar e fazermos essa concertação dentro do governo e principalmente na relação com o Congresso. Deputado, nosso tempo chegou ao fim, mas não posso deixar de lhe perguntar sobre a eleição do próximo sábado. Assim, de 0 a 10, o senhor avalia qual é a possibilidade de eleição de Hugo Motta para a presidência da Câmara dos Deputados? A eleição do deputado Hugo Motta está muito consolidada por conta dos acordos que fizemos, e o PT teve uma posição decisiva no momento para fechar a aliança. Nós tivemos habilidade política, fechamos um acordo. Eu acredito que nós temos 100% de chance de consolidar O ambiente na Câmara está muito mudado. Da eleição do final do ano para cá, com essa articulação que nós fizemos, pela primeira vez, eu estou aqui no 5º mandato, pela primeira vez eu vejo uma eleição na Câmara tranquila, estabilizada, sem crise, sem guerra, todo mundo querendo uma Câmara altiva e ativa, que tenha compromisso com a democracia. Para mim, essa é uma questão basilar. O próximo presidente tem que construir a sua gestão fincada no elemento central da relação, que é a questão da democracia, a defesa da democracia. Portanto, eu diria que eu tenho consciência e certeza que nós temos 100% de chance de eleger
o Hugo Mota no próximo sábado, se não por unanimidade, mas com uma grande margem de votos. E isso é que vai estabilizando a relação aqui dentro e a relação, respeitando, evidentemente, eventuais votos contrários, mas eu acho que a coisa está madura, está bem articulada e ele teve um papel decisivo na construção desta ampla aliança para governar a Câmara dos Deputados. José Guimarães, deputado pelo PT do Ceará e mais do que deputado, que já haveria de ser importante, é líder do governo dentro da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Um abraço grande. Valeu. Obrigada, líder. Valeu, Basília. Valeu muito. Aceitou o nosso convite. Ponta firme da próxima vez. Estava devendo para vocês, a CNN. Estava mesmo. E a Basília cobra, hein? menino, Te cuides, hein, deputado? Que a Basília vai atrás até maravilhosa. Viabilizou para o senhor estar aqui com a gente. Eu estava no Ceará quando ela me ligou. Eu estava na casa da minha mãe quando ela me ligou. Imagina, minha mãe, vocês sabem, tem 99 anos. Tu acredita? Ai,